Aí está, prezados, esta mensagem muito rica em detalhes, mostrando a nós o quanto é importante nós darmos o devido valor, especialmente às nossas reuniões. A sua participação sempre será de um valor muito grande. Por quê? Porque o Santo Irmão Aldo, prezados, ele mostrou a nós através dos boletins, que no momento em que o obreiro abre esta porta, 1h30 antes de começar a reunião, santos e anjos escolhidos pelo próprio Deus, aqui se fazem presente para receber a todos nós, para receber cada um do Senhor. Para quê? Para ouvir atentamente o seu clamor, as suas orações, e o quanto nós precisamos de Deus e de seus santos, de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para conseguirmos vencer as lutas de cada dia. Sem a presença do reino dos céus em nossa vida, no nosso lar, na nossa família, a intervenção dos céus na nossa saúde, no nosso trabalho, nós não conseguimos vencer. Sem a presença dos céus, prezados, nós somos fadados ao fracasso. Quem de nós não precisa da companhia do anjo da guarda? Todos nós precisamos. Por isso é importante a nossa dedicação em participar das reuniões, em cumprirmos aquele ministério a qual nos propomos a cumprir, como pastor, como corista, como obreiro, como regente, como músico e até mesmo como membro. Nós temos que entender que nós temos um compromisso com o reino dos céus, e são poucas horas de uma semana que nós dedicamos a Deus o Pai. Às vezes, prezados, a pessoa diz assim: mas eu vou ficar assistindo a reunião online e eu também serei abençoado. Se merecer, pode ter certeza, dentro da igreja ou fora da igreja, será abençoado, amparado e protegido. Mas quando o Santo Irmão Aldo autorizou a reunião online, ele disse que era muito bom, especialmente para aqueles que não podiam participar, por morarem longe da igreja, ou muitas vezes por problemas de saúde, e para aqueles que iriam conhecer a igreja. Ele falou: mas eu espero o meu povo dentro da igreja. Por quê, prezados? Porque lá na nossa casa, muitas vezes nós ligamos uma reunião online, mas não prestamos a devida atenção. Muitas vezes a reunião está lá rodando e a pessoa está preocupada em fazer algo na cozinha. Muitas vezes o pastor fala algo, ela pergunta para outro: o que o pastor falou? Mas a reunião está rodando. Por isso é importante a nossa participação na igreja, porque através dos boletins, através da mensagem, através da palavra do pastor, muitas vezes é falado aquilo que nós necessitamos para nós. Muitas vezes estamos com dúvidas, muitas vezes estamos sem saber o que fazer, de como agir, de como proceder, e às vezes a palavra do boletim ou a palavra do pastor dá uma luz em nossa vida de como agir, de como proceder. Por isso é importante a participação nas reuniões. Por isso é importante o esforço como obreiro de Jesus em participar das reuniões. Prezados, hoje, como está aqui neste boletim, nós vivemos em um mundo acelerado. Um mundo em que o ser humano está dando muito valor às coisas materiais. O ser humano hoje está voltado a ganhar dinheiro, a riqueza. Muitas vezes ele não está contente com a formação acadêmica que tem e quer mais uma. É proibido? Não, não é proibido. Mas nós temos que entender que as coisas materiais, elas devem ficar em segundo plano da nossa vida. Nós estamos aqui para viver o espiritual. Eu me lembro que o irmão Aldo colocou em um boletim dizendo assim: já passou da hora do meu povo viver com os olhos da fé, não somente com os olhos da carne. Com os olhos da carne, prezados, é aquilo que está diante de mim, aquilo que eu estou enxergando. Mas com os olhos da fé eu consigo entender as coisas espirituais. Eu consigo entender os desígnios de Deus, a vontade de Deus para comigo, para com o meu lar, para com minha família e para a grande família que somos nós, a família apostólica. Mas só que infelizmente tem pessoas que não. Muitas pessoas se dedicam tanto ao trabalho. Vejam que aqui é mostrado para nós essa linda passagem nas Sagradas Escrituras de Marta e Maria. Jesus tinha uma amizade muito grande. Inclusive o seu irmão Lázaro foi um dos grandes milagres realizados por Jesus quando ressuscitou ele. E Jesus, sempre que ele descia para Betânia, ele passava na casa de Marta e de Maria. E Maria, ela sempre se aproximava do mestre para quê? Para ouvir atentamente os seus ensinamentos, seus conselhos. E Marta se preocupava com os afazeres da casa. Ela chegou a dizer para Jesus: Senhor, mande que Maria me ajude. Ele falou: Marta, Marta, Marta. Maria fez a melhor escolha, porque o que ela aprende ninguém tira dela. E os afazeres da casa amanhã tem que fazer de novo. E quantas pessoas deixam de vir na igreja preocupado com os afazeres da casa?
Quantos deixam de vir na igreja muitas vezes preocupado com os afazeres do seu trabalho, que amanhã tem que reiniciar tudo de novo, e semana entra e semana sai, e mês entra e mês sai, ano entra e sai ano, e continua a mesma rotina. Mas as coisas espirituais ninguém tira de nós, prezados. E é o espiritual que nós temos que viver, porque a vida é passageira. Nós não estamos aqui para semente. Nós não sabemos quando Deus irá nos chamar. E quando nós chegar diante de Deus, o que nós vamos apresentar a Ele? Não adianta a pessoa chegar lá e dizer assim: Senhor, eu fui muito rico na terra, eu tive muitas propriedades, muitos carros, eu sou formado em 3, 4 faculdades. Para Deus isso não tem valor algum. Para Deus, prezados, nós vamos ter que mostrar as nossas obras. Com isso eu quero dizer que nós não somos proibidos de adquirir, não somos proibidos de estudar, não somos proibidos de nos formar. Mas torno a dizer, tudo isso tem que ficar em segundo plano. Porque nós vamos ter que mostrar para Deus o que? As boas obras, aquilo que realizamos de bom nesta terra em seu nome. O quanto ajudamos como um ministério de pastor, o quanto ajudamos com um ministério de corista, de músico, de regente, de solista, de obreiro, de membro. Porque às vezes o membro pode até pensar assim: ah, mas eu sou um membro, eu sou um simples membro. Mas a Santa Avó Rosa dizia que o membro, tendo uma boa atitude, uma boa perseverança, uma verdadeira obediência e fé e sinceridade, ele ajuda a salvar almas, ele ajuda a levar almas para o reino dos céus. Por isso, prezados, é importante fazermos uma reflexão, porque muitas vezes a pessoa, ela se afasta de Deus. E nós temos uma passagem bíblica que Jesus diz assim: e quando eu voltar na terra, eu encontrarei fé nos corações? Porque hoje o ser humano está se enchendo de questionamento, os valores estão se invertendo, o valor da família está se acabando, as pessoas estão doentes espiritualmente, e nós não podemos deixar essa doença espiritual afetar-nos, a nós e a nossa família. Porque cada vez que nós participamos da reunião, cada vez que nós ouvimos uma mensagem do boletim, cada vez que nós relembramos algo que o Santo Irmão Aldo nos ensinou através das mensagens de quando aqui conosco esteve, é um momento de cura espiritual. Porque muitas vezes, prezados, quando a pessoa ainda tem dúvida, a pessoa fica se perguntando por que isso, por que aquilo, será? É porque a pessoa ainda não conseguiu curar totalmente o seu espírito. A pessoa ainda está vivendo com os olhos da carne. Porque a pessoa, quando ele tem a cura total do espírito, ele começa a viver com os olhos do espírito. Ele não tem mais dúvida. Ele não se pergunta por que isso, por que aquilo. Ele entende totalmente a sua missão como filho escolhido por Deus. Ele entende totalmente a doutrina e a disciplina. Ele entende totalmente o quanto é importante a sua participação nas reuniões, dar valor nas reuniões da Igreja Apostólica. Só que infelizmente hoje nós temos uma parcela que fica escolhendo, principalmente pastor. Prezados, o primeiro apostólico do Rio Grande do Sul é da minha família. E nos anos 60, ele participou algumas vezes da reunião na sede da Igreja Apostólica e conheceu a Santa Avó Rosa, conversou algumas vezes com ela. A Santa Avó Rosa disse assim para ele: nunca deixe de participar das reuniões, independente de quem esteja aqui em cima deste púlpito. Ouça, se o que foi falado para você não serve, entra de um lado e sai do outro. Mas se for falado uma palavra que serve para você, guarde esta palavra, porque esta palavra vai te ajudar a vencer amanhã. Mas não faça a escolha da pessoa que está no púlpito. Prezados, o amado apóstolo São Paulo, ele diz para Timóteo algo perfeito, ele profetiza algo perfeito que acontece nos dias de hoje. E sabe o que é mais triste? Dentro da igreja, infelizmente dentro da igreja. Ele diz assim para Timóteo: Timóteo, escreve, chegará um tempo em que as pessoas terão comichão no ouvido, isto é, não darão ouvido à verdade, mas ficarão de porta em porta procurando pastores que falem aquilo que eles querem ouvir, aquilo que eles acham que é certo e que lhes faz bem, mas não querem ouvir a verdadeira ensinamento dos profetas. Hoje nós temos gente dentro da Igreja Apostólica: esse pastor não me serve, porque ele fala de disciplina, e eu não gosto de ouvir a disciplina. E a pessoa que pensa assim, ele esquece que sem disciplina ninguém entra no céu.
Ah, eu gosto desse pastor porque ele conta bastante história. A história não traz salvação para ninguém. A história é para relembrar, refletir e colocar em prática. Acontece o que o amado apóstolo São Paulo falou. Ele disse: só que estes vão se enganando os outros, só que não conseguem enganar a Deus. Eles mesmos se enganam e um dia terão que prestar conta para Deus. E eu me lembro que certa vez, conversando com o santo irmão Alto, ele estava na mesa dele, ele pegou um papelzinho branquinho igual a esse, igualzinho a esse, olhou para mim e falou assim: lá no céu ninguém entra se o recibo não tiver em branco igual esse papel. Ele falou: o lugar de nós acertar é aqui. Bateu em cima da mesa dele e falou: é aqui o lugar que nós acerta tudo. Por que, prezados, que muitas pessoas passam por tantas tribulações na vida, tantas lutas, tanto sofrimento, tanta angústia, anos e anos e anos dentro da igreja, e às vezes não consegue equilibrar a sua vida? Porque alguma coisa está faltando. E eu não estou aqui para julgar ninguém. Não foi me dado o direito de julgamento. Eu não sou ninguém. Eu sou igual a qualquer um dos senhores. Não é porque eu seja um pastor que eu tenha privilégio diante de Deus. Eu tenho um dever a mais a cumprir. Mas se ainda não conseguimos alcançar aquilo que precisamos, o nosso objetivo é porque ainda está faltando alguma coisa. Muitas às vezes diz assim: mas eu oro tanto, eu oro de manhã, meio-dia, de tarde, de noite, mas eu não consigo alcançar. Torno a dizer, faça uma reflexão da vida, do proceder, do que sai da boca, os pensamentos, o amor, a dedicação para com os céus. Está faltando alguma coisa. Muitas pessoas, prezados, que vieram para esta igreja, o que lhes falo é baseado em conhecimento, porque eu nasci nesta igreja. Muitas pessoas que vieram para esta igreja, prezados, numa situação difícil financeiramente. Muitos vieram numa situação muito difícil, mas Deus amparou, Deus protegeu. A Santa Vó Rosa livrou do perigo, do mal, da tentação, deu saúde. As pessoas conseguiram adquirir as coisas, graças a Deus. Hoje, muitos dizem assim: eu não vou na igreja porque eu tenho que curtir a minha vida e a minha família. É proibido curtir a vida e a família? Não, não é. É bom. Dedicação à família é muito importante. Mas ele esquece que tudo o que ele é e tudo o que ele tem veio dos céus do dia em que entrou nessa porta. E a pior qualidade do ser humano é a ingratidão. Às vezes, prezados, a pessoa passa por uma turbulência e acaba perdendo tudo. Ele volta correndo para dentro da igreja. Ele está na reunião sábado e domingo, na reunião de oração. Quantas vezes o regente convidou ele, os colegas convidaram para aprender a tocar um instrumento? Ah não, eu não gosto, eu não nasci para isso, eu não tenho dom. Quando ele passa por uma turbulência na vida, muitas vezes por uma provação, por uma doença, ele entra no coral e quer aprender a tocar dentro de uma semana achando que é fácil. E muitos até conseguem. Quando a vida volta novamente, a parte material volta novamente a fluir, ele se afasta da igreja novamente, praticando a ingratidão com Deus. É aquilo que o irmão Aldo falou. O lugar de nós acertar as coisas é aqui embaixo. Lá em cima nós não entramos devendo nada para Deus. Por isso é importante, prezados, a participação, o esforço. Sabemos que vivemos uma vida às vezes atribulada de trabalho, de estudo. Nós temos hoje irmãs que estudam, que trabalham. Isto é muito importante. É importante para a manutenção financeira do lar, da família, um melhor futuro para os filhos, também para ajudar a igreja na parte financeira. Mas sempre que puder, faça o seu esforço. Dedique o seu amor a esta obra. A Santa Vó Rosa, prezados, está de aniversário no próximo dia 10 de junho, a Igreja Apostólica, e o quanto ela dedicou a nós, o quanto Jesus se dedicou a nós. Ele derramou o sangue na cruz por nós. Se não fosse o seu amor tão grandioso, esse ato tão grandioso dele, do seu Pai, hoje nós aqui não estaríamos. Ele derramou o seu sangue na cruz por nós. Para quê? Para que nós tenhamos conhecimento da verdade, e o dia que Deus nos chamar, através do seu julgamento, nós ganhe a nós a coroa da glória a qual está reservada. E eu me lembro, prezados, que no começo da obra desta igreja, o bispo, aqueles que conheceram e viram o bispo pregando, ele ensinou muito a nós dizendo: prezados irmãos, povo apostólico, nós estamos nesta terra por uma passagem, nós não pertencemos a esta terra. Ele falou: e aqui nós devemos plantar flores no caminho.
para chegar diante de Deus e ganhar um galardão, porque nós fomos escolhidos por Deus para formar esta família e quando chegar no céu ganhar um galardão. Porque Deus criou o descanso para aqueles que não terão galardão, para aqueles que não conhecem a verdade, mas através do seu proceder, através das suas obras, Deus coloca na balança da justiça e eles têm direito a ir para lá aprender aquilo que não conseguiram aprender aqui, aquilo que nós estamos aprendendo. Estes serão salvos por misericórdia. Mas eu me lembro que certa vez o irmão Aldo falou, muitos apostólicos estão deixando a vida do corpo e estão indo para o descanso. Quando chega lá, entende tudo o que era para ser feito. Ele falou, e se arrepende. E eu me lembro que Armodete pregava dizendo, a alma chora copiosamente, porque tinha a maior preciosidade na mão, mas muitas vezes por arrogância, por soberba, por orgulho, por vaidade, pelo ego ser muito alto, e por apegado às coisas materiais, deixa a preciosidade da vida sair da sua mão e se agarra às coisas terrenas. Aí o irmão Aldo disse assim, quando chega lá entende tudo, aí quer ir para cima. Ele falou, daí não vai, só o dia que Deus quiser e eu não sei. Então, prezados, vamos, claro que com certeza cuidar da nossa vida material, do nosso trabalho, do estudo, da casa, de tudo que temos, não é proibido ter. Tudo aquilo que for com justiça, diante do julgamento de Deus, nós podemos ter. Mas nós devemos dar muito valor, muito mais valor, à parte espiritual da nossa vida. Porque é isso que tem valor para Deus. É isso que nós vamos apresentar para Deus, são as nossas obras, tudo aquilo que realizamos de bom em seu nome, por sua igreja no tempo presente. Porque como lhes falei, a vida passa muito rápido e o ser humano está se autodestruindo por si próprio. Tudo está se repetindo. Tudo aquilo que aconteceu desde o início da formação da raça humana está se repetindo até nos dias de hoje. Falta de amor, falta de perdão, falta de misericórdia, falta de bondade, falta de união. Não existe mais paz no mundo. Então, prezados, nós estamos aqui para fazer o diferencial. Alguém pode pensar assim, mas somos tão poucos, diante de uma humanidade tão grande. Prezados, se nós fizermos a nossa parte com fé, sinceridade e humildade, pode ter certeza, para Deus não existe nada de impossível. Se nós fizermos a nossa parte, o reino dos céus com certeza fará a sua hoje e sempre. E nós conseguiremos atingir o objetivo de Deus, que é os corações bons e humildes e sofredores deste mundo. Mas é o que eu falei ontem, depende de cada um de nós, depende do nosso bom proceder diante dos olhos da humanidade. Só assim nós conseguiremos para que os bons que sofrem neste mundo venham para o nosso meio. Porque nós estamos aqui com uma missão, prezados: repartir a felicidade que existe em nós, com os sofredores deste mundo. Por isso, tudo aquilo que nós fizermos de bom, toda a nossa dedicação, todo o nosso amor pelo ministério e pela igreja, ainda é muito pouco, pelo que Deus, Jesus, a Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, fizeram e fazem por cada um de nós. Por isso é importante a reflexão e a meditação. O que eu posso fazer de melhor? Sempre existe a possibilidade de melhora. Eu falei ontem, todas as oportunidades que Deus nos dá de deitarmos e acordarmos com o sopro da vida, é uma esperança de que Ele tem de que façamos melhor no dia de amanhã. E sempre existe a possibilidade de melhora. Assim fazendo, pode ter certeza, o reino dos céus estará ao nosso lado, nos dando força, sabedoria, entendimento e ânimo para vencermos as lutas de cada dia. Amém. Antes de encerrar a reunião, vamos ouvir com o coral, Deus te ajudará.
eu vou lembrar tudo que a vossa fez e faz por mim. Desde que a conheci, ela sempre me ajudou. Com palavras de profundo amor, falando assim: filho meu, ó filho meu, confia em Deus, que Deus te ajudará. Quando triste eu estava, quando lutas eu enfrentava, oh meu Deus, sem saber o que fazer, logo então eu me lembrava da Santa Rosa e a procurava. Eu sábio conselho ela me dava, falando assim: filho meu, ó filho meu,
Deus te ajudará. Santa Vó Rosa assim falava. Quando ela me ajudava. Confortando o meu coração, mas agora lá do céu me ajuda muito mais. Através da corte celestial, falando assim. Ó filho meu, confia em Deus, que Deus te ajudará. Amém. Chegando ao final de nossa reunião, prezados, eu agradeço de coração pela presença de cada um dos senhores, pelo seu esforço, e lhes faço o convite, participem. Os senhores são muito importantes para o reino dos céus e para a obra desta igreja. A sua presença nas reuniões é de um valor muito grande. O reino dos céus confia muito em cada um de nós e nós não podemos falhar. Agradeço o nosso coral pelos hinos apresentados. Agradeço aos obreiros e colegas de ministério que nos ajudaram para que essa reunião fosse realizada. Agradeço aos nossos internautas pela sua companhia. Para mim foi um prazer, um privilégio ter estado com os senhores. Em nome do profeta Santo Hermoaldo, muito obrigado por tudo. Convido a todos para se colocarem em pé. Como no início, agora no término, todos em sentido de oração. Vamos agradecer a Deus o Pai e os seus santos pela oportunidade dada a nós. Todos em sentido de oração, oremos. Graças te damos, Senhor Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos em família, a sua família, a família apostólica, na sua casa, o local onde foi ungido para culto e adoração ao seu nome.
ao nome de teu Filho amado, do Divino Espírito Santo, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Profeta Santo Hermoaldo, de todos os santos e anjos vivos em espírito e verdade no reino dos céus. Gratidão, louvor e adoração sejam dadas eternamente, porque aqui nós estamos reunidos e unidos na mesma fé para prestar louvor, gratidão e aprender, relembrar ensinamentos preciosos nos dados pela Santa Vó Rosa e pelo Profeta Santo Hermoaldo, para que através do nosso bom proceder ajudemos a levar almas para o reino dos céus. Peço ao Senhor Divino Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, querida e Santa Avó, santos e anjos do céu, que abençoe a família apostólica espalhada por este país e até fora dele, que tenhamos mais ânimo, fé, coragem, sabedoria, entendimento, bom ânimo e humildade para conseguirmos vencer as lutas de cada dia, e que ao passar dos dias aqui estejamos fortes, unidos na mesma fé e no mesmo amor, sempre em união, prestando louvor, adoração e gratidão ao reino dos céus. Peço que nos dê ânimo, evite que o inimigo de nossas almas muitas vezes venha colocar a dúvida na família, no jovem, que todo o mal seja desfeito, destruído e acabado em teu nome, ó Divino Mestre. Peço por esses nomes que aqui foram colocados nessa caixa pedido de oração. Eu não sei o que pede, o que necessitam. Muitos podem estar passando por momentos difíceis na vida. O Senhor sabe, ó amado profeta. Os santos e anjos estão ao seu comando, mas tudo depende de Deus, o Pai. Se for da vontade do Pai, sei que o Senhor enviará o reino dos céus para lhes trazer, levar a paz, a felicidade a tantos quantos estão necessitados. Peço também que o Senhor envie os santos e anjos para estar ao lado de todos até os seus lares, que tenham uma noite de paz, amparado, protegido e abençoado, que tenham um início de semana na companhia dos santos e anjos, e tudo aquilo que está de projeto na sua vida, se através do julgamento de Deus for de justiça, que tudo de bons lhes aconteça, que tenham paz, amparo, proteção e livramento, e que na próxima reunião da quarta-feira, reunião de oração, aqui estejam unidos na mesma fé e no mesmo amor, novamente para prestar louvor, gratidão e adoração ao reino dos céus. De minha parte agradeço por esta oportunidade, porque tudo aqui foi feito para a honra, louvor e glória ao reino dos céus. Tendo a certeza que as orações desses teus filhos, ó Pai, chegarem em teu trono e através do seu jugo, está voltando em bênção, graça, amparo, proteção e felicidade a todos, que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, e em teu nome, ó amado profeta, eu desejo que todos vão e vivam, sejam felizes, hoje e sempre. Amém. Paz do Senhor a todos e até na quarta-feira. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.